O próximo tema, a maior parte de nós também não conhecerá. É uma história que nos fala do primeiro barão negro do Império Brasileiro, chamado o Senhor de Mil Escravos de São Paulo, Brasil. Francisco Paulo de Almeida, o barão de Guaraciaba, fazia parte de um pequeno grupo de mestiços de origem africana que conseguiram ascender financeira e socialmente no Brasil. Um próspero fazendeiro e banqueiro do Brasil, nos tempos do Império, dono de imensas empresas e fazendas de café, centenas de escravos, palácios, estradas de ferro, usina hidroelétrica e, para completar a cereja em cima do bolo, um título de barão concedido pela própria Princesa Isabel. A biografia do empresário mineiro Francisco Almeida, o Barão de Guaraciaba, não seria muito diferente de outros nobres da época, não fosse um detalhe importante. Ele era negro em um país onde ainda havia escravos. No ano em que a Lei Áurea completava 134 anos, vale a pena reconhecer a trajetória do primeiro e mais bem-sucedido barão do Império Brasileiro. Uma personagem praticamente desconhecida na história do Brasil. Empreendedor de mão cheia e com grande visão de negócios num país ainda essencialmente agrário, ele tem uma trajetória que lembra a de outro barão empreendedor do Império, este bem mais famoso, o Barão de Mauá. A história do quilombo que ajudou a erguer Brasília e temeu perder suas terras para condomínios de luxo. A abolição da escravidão em 1888 foi votada pela elite, evitando a reforma agrária, diz este historiador. E com um património acumulado de 700 mil contos de reis, que garantia ao dono status de bilionário. A abolição da escravidão, nesta altura, e com este património, Almeida nasceu em Lagoa Dourada, na época um arraial próximo de São João del Rei, no interior de Minas Gerais, em 1826. A origem da sua família é pouco conhecida. Filho de um modesto comerciante local chamado António José de Almeida. Na certidão de batismo consta como o nome da mãe, apenas Palolina, que teria sido uma escrava. Infelizmente não sabemos o destino de Palolina e a quem ela pertencia, mas sim, ela era uma escrava, afirma o historiador Carlos Ferreira, autor do livro Barão de Guaraciaba, um negro no Império do Brasil. A secretária administrativa Mónica de Souza Destro, trinetra do barão, é hoje a guardiã da história da família. O nome, porém,
provoca discussões entre os descendentes do barão, já que por um erro de grafia no registro, Paulina, na verdade, seria Galdinarberto do Espírito Santo, esposa de António e considerada pelo próprio barão sua mãe legítima. Certamente seu pai ou mãe tinham ascendência negra, mas não existe nenhum registro provando que ele era filho de escravo ou escrava, afirma a trineta do barão. E guardiã da história da família, a secretária administrativa Mónica de Sousa Destro, que mora em Juiz de Fora. Ainda na adolescência, Almeida começou a vida com ourives, fabricando botões e abotoaduras em sua terra natal, na região aurífera de Minas. Nos intervalos tocava violino em enterros, onde recebia alguns trocos e os restos das velas que sobravam do funeral utilizava para estudar à noite. Por volta dos 15 anos tornou-se tropeiro entre Minas e a corte no Rio de Janeiro. Nessas idas e vindas ganhou dinheiro comprando e vendendo gado, conheceu muitos fazendeiros e negociantes nos caminhos das tropas e começou a comprar terras na região de Valença, no interior fluminense, para plantar café. Após casar-se com Dona Brasília Eugénia de Almeida, que teve 16 filhos. Tornou-se sócio do seu sogro, que também era fazendeiro e negociante no Rio de Janeiro. Após a morte do sogro, assumiu todos os seus negócios e a fortuna disparou. Comprou 7 fazendas de café espalhadas pelo Vale das Paraíbas, Fluminenses e interior de Minas. Apenas na fazenda Veneza, em Valença, possuía mais de 400.000 pés de café e cerca de 200 escravos. Levando-se em consideração que ele tinha outras áreas produtoras de café, o barão pôde ter tido até 1.000 escravos, segundo o relator Ferreira. E diz, não se trata de uma contradição, ele ser negro e dono de escravos, pois tinha a consciência do período em que vivia e precisava de mão de obra para tocar as suas fazendas para a frente. Ainda que nos cause repúdio hoje em dia, o contexto da escravidão era uma coisa normal e a mão de obra que existia naquele tempo completa. A Mónica, que prepara uma biografia do seu ancestral, ainda sem data para ser publicada. Essa era a mão de obra disponível na altura. Em sociedade com outros empreendedores com quem mantinha contacto, Guaraciaba tornou-se banqueiro e fundou 2 bancos, o Mercantil de Minas Gerais e o Banco de Crédito Real de Minas Gerais. A diversificação empresarial não parou por aí. Era um período em que as ferrovias começavam a rasgar o território nacional. Participou na construção da estrada de ferro Santa Isabel do Rio Preto, depois incorporada pela Rede Mineira de Viação, cujos trilhos passavam por suas propriedades em Valença. A ferrovia que ligava Valença à Barra do Piraí e se tornou importante para escoar o café do Vale da Paraíba. Foi inaugurada por Dom Pedro II em 1883. Teriam começado aí as boas relações entre Guaraciaba e a família real, que culminaram com a concessão do título de barão
pela princesa Isabel, regente na ausência do pai em 1887. O título foi concedido por merecimento e dignidade, em especial pela dedicação de Guaraciaba à Santa Casa de Valença, onde foi provedor. Mas entrar para a nobreza teria um custo fixo e tabelado pela corte: 750.000 réis. Sempre atento às oportunidades de negócio que chegavam com o progresso, Almeida foi sócio fundador da primeira usina elétrica do país, inaugurada em 1889 em Juiz de Fora. A Companhia Mineira de Eletricidade, que construiu a usina também foi responsável pela iluminação pública elétrica em Juiz de Fora. O barão, claro, foi um dos participantes e financiadores da modernidade que aumentou o conforto da população. A antiga mansão do barão de Guaraciaba, chamada de Palácio Amarelo, hoje é a sede da Câmara Municipal de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Dono de um estilo de vida condizente com a nobreza imperial, o barão de Guaraciaba possuía uma confortável residência na Tijuca, no Rio de Janeiro, e outra em Petrópolis, destino de veraneio preferido dos ricos e da nobreza. Na cidade serrana construiu uma mansão que posteriormente foi chamada de Palácio Amarelo e que hoje abriga a Câmara Municipal. Também fazia diversas viagens para a Europa, principalmente para Paris, para onde mandou seus filhos para estudarem. Guaraciaba distinguiu-se por ter sido financeiramente o mais bem-sucedido negro do Brasil pré-republicano. Ele se tornou o primeiro barão negro do Império, notabilizando-se pela beneficência em favor das Santas Casas de Misericórdia, afirma a historiadora e escritora Mary del Priore. Segundo ela, Almeida fazia parte de um pequeno grupo de mestiços de origem africana que conseguiram ascender financeira e socialmente. E escritora Mary del Priore. Segundo ela, Almeida fazia parte de um pequeno grupo de mestiços de origem africana que conseguiram ascender financeira e socialmente. Após a proclamação da República em Guaraciaba, começou a desfazer-se dos seus bens, mas viveu uma vida bastante confortável até à sua morte. O racismo, porém, permanecia arraigado na sociedade brasileira. Aproveito para fazer aqui um parênteses. Aqui acho que ele está a arraigar-se precisamente nesta época, no século XXI.
O racismo, porém, permanecia, independentemente da posição financeira. Alguns desses empreendedores, a exemplo do Barão de Guaraciaba, conquistaram ou compraram seus títulos de nobreza junto do Império, sendo, por isso, chamados na época de barões de chocolate, em alusão ao tom da pele. Após a proclamação da República, Guaraciaba começou a desfazer-se dos seus bens e viveu até morrer na casa de uma das filhas, em Rio de Janeiro, em 1901, com 75 anos. A seus herdeiros, inclusivamente alguns escravos, agraciados pelo dom e que permaneceram com o patrão após a alforria, receberam dinheiro e propriedades e se espalharam pelos estados de Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ele foi um grande empreendedor que acabou banqueiro, homem de negócios, fazendeiro e senhor da escravidão. É preciso o empenho e a coragem dos historiadores para estudar estes símbolos bem-sucedidos da mestiçagem, diz Mary del Priore, que resgata um pouco a história do Barão de Guaraciaba em seu livro de Histórias da Gente Brasileira. Seus herdeiros, inclusive alguns escravos agraciados pelo dono e permaneceram com o patrão após a alforria da sua liberdade, receberam dinheiro e propriedades e se espalharam pelos estados de Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ele foi um grande empreendedor que acabou banqueiro, homem de negócios, fazendeiro e senhor de escravidão. É preciso o empenho e coragem dos historiadores para estudar estes símbolos bem-sucedidos da mestiçagem, diz Mary del Prior, que resgata um pouco a história do Barão de Guaraciaba em seu livro de histórias da gente brasileira. E assim, mais uma história de que a maior parte de nós não tinha conhecimento.